Neste mundo, quando a mana exposta no ar atinge um nível crítico, um abismo profundo chamado Ai se manifesta, abrindo um portal para o Void, o mundo dos demônios, onde quanto mais fundo você chega, as beias que encontra são cada vez mais poderosas. Certa noite, na cidade do protagonista, manifestou-se um Ais com profundidade 12, grave o bastante para beias conhecidas como Lords aparecerem. Naquela ocasião, um experiente guerreiro prepara seu velho machado para a batalha, após pensar que nunca o usaria de novo. Então, ele pede para seu neto, Noel, se esconder em um abrigo subterrâneo enquanto ele ganha tempo até a ajuda da capital chegar. Noel reclama que não dá para saber quantos reforços vão chegar, portanto seu avô ficaria lutando sozinho e correria risco de vida. Para tranquilizar o jovem, o veterano lembra que é o Overdeath, o demônio indômito, e que vai proteger o neto nem que custe sua vida. Dito isso, o guerreiro se dirige para a batalha. No meio da cidade, as beias espalhavam o caos, devorando a população e ateando fogo em cada moradia, até que Overdeath chega e enfrenta as criaturas. O líder delas, da categoria Lorde, ordena que o humano seja morto, mas o velho mostra muita confiança e não será um alvo fácil. Enquanto isso, Noel chora em seu canto, ao lado dos funcionários da casa onde vive. De repente, uma explosão chama a atenção de todos. Horas depois, quando a batalha termina, Noel sai do abrigo em busca do seu avô. A cidade estava em ruínas, com corpos espalhados por todos os cantos, e dentre eles estava Overdeath, gravemente ferido. Ao se aproximar dele, Noel escuta que a idade chega para todos, até para o avô, e que esse é o fim de um ser, porque, ao fazer da sua luta o seu propósito, você sempre caminha ao lado da morte. Então, o homem pergunta-se, mesmo sabendo disso, Noel ainda quer se tornar um ser, e o garoto volta a afirmar que sim, com lágrimas nos olhos, enquanto o sol volta a nascer no horizonte. Sendo assim, Overdeath pede que o neto se torne um ser que jamais será derrotado. Noel promete que chegará a esse nível, então o avô declara que sempre amou o garoto e perde sua vida. Enquanto o jovem chora diante da tragédia, um Noel mais velho conta que seu avô se chamava Brandon Solen, um homem que foi capaz de derrotar uma biche de profundidade abissal 13, o Costos Prateado, e se tornou o ser mais conhecido como Overdeath, o Indômito, o mais poderoso de todos os Seekers. 2 anos depois, o garoto segue os passos de Brandon, como prometido, e se une ao seu grupo contra monstros que os ameaçam. Em uma caverna, Noel ordena a Lloyd e Walter que interceptem os inimigos, enquanto Tanya deve fornecer apoio na retaguarda. Com as magias de cegueira da maga, os guerreiros conseguiam brechas para derrotar os oponentes da linha de frente, enquanto o próprio Noel ficava de braços cruzados a uma distância segura. Afinal, ele pertence à classe mais fraca de suporte, conhecida como eloquente. Ele e seu grupo enfrentam vampiros inferiores, uma subespécie incapaz de usar habilidades mágicas. A rainha desses seres é capaz de reproduzir mais dessa espécie de forma ilimitada. Por essa razão, Noel pede para todos do grupo ficarem atentos, porque, ainda que sejam todos filhos do corpo principal, esses vampiros são capazes de rasgar um touro com as mãos. Por falar nisso, uma dessas criaturas, ainda que com o torso quase rasgado ao meio, ataca Noel enquanto ele estava distraído. Então, Tanya elimina A e ressalta que é preciso arrancar a cabeça, senão elas vão renascer quantas vezes forem necessárias. Feito isso, o grupo segue sua jornada e Walter quer saber por que eles não vão direto para a rainha ao invés de ficar matando a ralé. Afinal, se matarem a fonte, os vampiros não poderão se reproduzir. No entanto, Noel já avisa que não tem como fazer isso, porque essa missão seria dura para pessoas do rank C como eles, mas se derrotarem todos os outros antes de enfrentarem a rainha, as chances de sucesso aumentam. Mesmo não concordando muito, Walter acata a decisão final do suporte do grupo, porque, sendo membro da Blue Beyond, é assim que ele acredita que a equipe deve funcionar em termos de hierarquia. Ele acredita que o único motivo de estar em uma missão rank B, sendo do rank C, é graças à habilidade do Noel e sua lábia. Dito isso, Noel reflete que a classe eloquente é de suporte especializado, capaz de invocar palavras com efeitos de aprimoramento, aumentando a capacidade do grupo, mas a força de combate deles é a pior que existe, por depender de outros para sobreviver.
Os eloquentes são considerados a classe mais fraca de todas. Após essa reflexão, para surpresa de todos, a vampira rainha surge de repente e espalha uma nuvem de gás venenoso. Lloyd pede para Tanya dar suporte enquanto ele procura por Noel, porém a vampira ataca a garota e a derruba. Walter se enfurece e tenta acertar o inimigo com seu machado, mas erra. No meio da fumaça, Noel tosse sem parar e enfraquece cada vez mais. Por outro lado, seus companheiros não conseguem enfrentar o adversário sem os aprimoramentos do eloquente. Walter grita se é assim que Noel pretende se tornar um eloquente, e essas palavras de desafio trazem à mente do garoto as lembranças de sua infância, quando seu avô morreu diante de seus olhos. Com essa imagem na cabeça, Noel não vai permitir que ninguém o subestime, e esse sentimento provoca um estranho brilho em seus olhos que o faz reagir prontamente, sacando uma pistola e indo de encontro à vampira rainha. Sem demora, ele invoca sua técnica de eloquência e dá início a uma estratégia chamada Take-Tion. Com esse buff, ao dar ordens para o grupo, Noel melhora todas as habilidades de cada membro em 25%. Ele avisa aos dois camaradas da linha de frente que devem desviar de um ataque em área que virá. De fato, tudo acontece como o eloquente descreveu, então Walter e Lloyd escapam do golpe. Em seguida, o suporte Bater Voice aumenta a resistência e a mana do time em 25%. Depois, Noel pede para Tanya liberar escudos para os dois guerreiros enquanto eles atacam. A tática funciona e a rainha vampira sofre sérios danos, mas Noel percebe que há outros vampiros ao redor e teme que eles ajudem a rainha. Diante dessa situação, Noel conjura claridade mental, o suporte Pier, para estabilizar a mente da feiticeira e restaurar sua vontade de lutar. Após isso, como Noel coloca 74 segundos em seu relógio em contagem regressiva e afirma que vai cuidar dos vampiros menores, enquanto os outros 3 devem se concentrar no corpo principal. Tanya precisa continuar a ceder escudos aos aliados. Lloyd e Walter devem se esquivar dos ataques da rainha enquanto preparam seus melhores ataques. Com o uivo do lobo, o eloquente atordoa alguns vampiros e engatilha sua arma mágica Silver Flame para congelar outros oponentes. Um dos vampiros escapa e Noel só tem uma bala restante, além de estar com apenas 43 segundos na contagem regressiva. Segundo suas contas, as garras do vampiro perfurarão no segundo 28, então ele conjura o plano em cadeia Salt Command e ordena que Walter e Lloyd ativem suas habilidades de ataque contra a rainha. Com isso, Lloyd prepara sua Aura Blade e Walter usa o Deadly Drive. A cabeça da rainha é atingida, mas enquanto comemoram, Tanya e os demais veem Noel quase sendo perfurado pelo vampiro que o atacava. Noel pondera que, quando o corpo principal morre, seus semelhantes também param de se mover. Quando a contagem regressiva chega ao fim, a morte do líder inimigo se confirma, pois o vampiro menor perde os movimentos. Assim, Noel ainda está de pé e a missão da Blue Beyond está concluída. Os companheiros do grupo criticam o suporte pela irresponsabilidade dessa estratégia, mas Noel esboça um sorriso ao lembrar das lágrimas que derramou para seu avô por ser da pior classe de todas. Certa vez, Brandon disse que o garoto era idêntico à mãe, mas diferente dela, ele tinha talento para ser um ser. Assim como um avô, mesmo sendo um eloquente, Brandon o treinaria até que se tornasse o melhor ser de todos. Por fim, Brandon pede um voto de confiança ao jovem. Na saída da masmorra, Noel levanta os olhos para o céu e declara que confia no avô e que será o maior de todos, superando até mesmo Overdeath, ainda que esteja na classe mais fraca. Mais tarde, o grupo chega a Etral, capital imperial do Império Velnin, uma cidade que prosperou por conta da engenharia de magia. Embora as terras de Velnin sejam mais vulneráveis ao Ais do que as outras, foi a coleta e o uso científico dos itens de Brias que proporcionaram o material necessário para o Império se tornar o que é hoje. Isso se tornou a principal atividade comercial nesse reino, onde os Seeker são admirados por toda a população por sua luta contra as criaturas do Ais. Noel virou ser aos 15 anos e mudou-se para Etral em busca de companheiros, pois um eloquente não pode lutar sozinho. Entre eles estão Walter, o guerreiro, Tanya, a curandeira, e Lloyd, o espadachim e líder da equipe. Pensando sobre isso, em uma taverna após a missão, Noel acredita que seria ainda melhor ter um observador no grupo, mas decide se concentrar e ganhar experiência com seu grupo atual.
Walter interrompe a introspecção do garoto e deduz que ele está irritado com o pagamento recebido pelos itens dropados nesta missão. No entanto, pede que ele não se importe tanto com isso, pois um ser não deve pensar tanto em dinheiro, e que provavelmente o avô de Noel teria dito a mesma coisa. Falando nisso, o eloquente se lembra de quando Brandon disse justamente o contrário, pois um ser deve estar sempre com o melhor equipamento possível para enfrentar os desafios. Segundo o experiente guerreiro, a notoriedade é uma honra para os Seekers, e o garoto não deve se sentir envergonhado se os outros olharem com desdém para sua armadura bem feita. Além disso, Noel nunca deve permitir que alguém o subestime. Ao se lembrar disso, o garoto encerra a discussão de forma arrogante com Walter. O guerreiro se irrita e afirma que o eloquente vai rachar o grupo com essa atitude. Noel não recua e continua provocando Walter, chamando a atenção de todos na taverna. Walter garante que vai matá-lo, enquanto Noel o chama para a briga. No entanto, Lloyd chega a tempo de apartar a luta. Após a confusão, a equipe Blue Beyond se reúne em uma praça e lamenta o pouco dinheiro que sobra das missões, devido ao alto custo das despesas. Lloyd tenta consolar todos, dizendo que uma ótima oportunidade surgirá, mas Noel ressalta que missões com pagamentos altos são raras, e ao contrário dos clãs que recebem tarefas do governo, a Blue Beyond é terceirizada, portanto precisa pagar uma alta comissão ao contratante. Por essa razão, Noel sugere que o grupo use todo o seu dinheiro para fundar seu próprio clã. Lloyd lembra que eles têm apenas 3 milhões de fios, enquanto o governo cobra 20 milhões para isso. Então, o eloquente se compromete a cobrir o resto, pois é necessário que fundem o clã. Afinal, o Império estimula o crescimento dos Seekers, já que são heróis do povo. Como a Blue Beyond possui juventude, beleza e carisma entre seus integrantes, certamente ganharão patrocínios. Dito isso, Walter concorda que precisam adiantar esse processo, pois ele quer fama, dinheiro e mulheres o quanto antes. Tânia discorda dessa proposta, pois acha que a equipe não tem experiência para dar um passo tão grande. Sendo assim, Lloyd fica com o último voto e avisa que, caso decidam não abrir o clã, ele deixará o grupo. Como disse na formação, ele tem um grande sonho de se tornar maior que Overdef e não pode abrir mão desse projeto. Diante dessa situação, Lloyd concorda em fundar o clã, então marca uma reunião 2 dias depois, na casa dele, para discutir os detalhes. Resolvida essa parte, todos se separam e vão embora, exceto Tânia e Lloyd, que continuam juntos na praça. Entretanto, mais tarde, Noel e Walter descobrem que foram traídos pelo resto da equipe. Tanto o líder quanto a curandeira estão saindo da cidade sem chamar atenção. Mais tarde, Noel descobre, através de uma carta, que Lloyd fez péssimos investimentos e contraiu dívidas. Por isso, pegou toda a grana do grupo para pagar o que deve e fugiu da cidade antes que tudo isso viesse à tona. Após ler isso, o eloquente cai na risada sem constrangimento, deixando Walter irado por conta desse comportamento despreocupado do parceiro. Noel explica que não conseguiu evitar a risada ao descobrir essa falência humilhante do grande Lloyd, então pergunta onde Walter conseguiu essa carta. O grandalhão explica que achou nos alojamentos dos líderes porque ficou sabendo hoje cedo de um bom trabalho na taverna e foi avisar os 2 fujões antes que alguém os pegasse. Mas, quando chegou lá, o quarto estava vazio e o dono do alojamento entregou essa carta. Segundo o dono, Lloyd saiu na noite passada por volta das 8 da noite. Sabendo disso, Noel analisa que eles fugiram logo antes dos portões de Etrin fecharem para a noite. Levando em conta que são 9h30, já se passaram 12 horas desde a fuga. A ideia de Noel é procurar o registro da saída dos 2 e descobrir por qual portão saíram. Provavelmente, Lloyd e Tânia não alugaram um cavalo para não deixarem rastros, por isso Noel e Walter poderiam alcançá-los se fizessem isso. Seja como for, tudo que o grandão quer é dar uma surra no ex-chefe, porque seria aquela surra de lavar a alma. Assim que o homem termina de falar, Noel explica que isso se trata de uma traição definitiva, ou seja, caso eles encontrem os fugitivos, estes vão revidar e provavelmente será uma luta até a morte. Tanto Lloyd quanto Tânia são oponentes formidáveis, por isso não seria inteligente pensar que se trata de um jogo ganho, ainda mais porque existe um apego emocional entre os 4 membros. Como se não bastasse,
Mesmo que essa disputa seja vencida, Noel e Walter não vão conseguir recuperar o dinheiro, e é exatamente por isso que os outros dois fugiram, fingindo ser uma fuga amorosa. Dito isso, não é garantido que vão devolver o que eles fizeram 100 vezes mais. Na sequência, a dupla que ficou para trás vai até o clube da orquestra. Assim que entra no estabelecimento, Noel anuncia a todos os Seekers que seus antigos companheiros da Blue Beyond, Lloyd e Tanya, fugiram da cidade com a grana do grupo. Quem capturar os dois com vida ganhará uma recompensa de 2 milhões de fios. Walter questiona o motivo de Noel estar fazendo isso, então ele explica que é muito mais jogo colocar um monte de gente rondando a área para encontrar os fujões. Logo, um membro do grupo Lightning Beat se propõe a sair em busca dos procurados. Então, pergunta os detalhes ao garoto que ofereceu a recompensa e parte com o resto da sua equipe. Seguindo o mesmo exemplo, outros frequentadores da taverna também demonstram interesse no trabalho. Após vários partirem para a busca, um sujeito aparece dizendo que sabe para onde Lloyd e Tanya foram, mas não quer passar a informação de graça. Imaginando que o grupo desse homem mais velho não deve ser capaz de bater de frente com seus ex-colegas, Noel oferece 1 milhão. Então, o informante pede 1,5 milhão. O protagonista volta a oferecer seu valor inicial, enquanto analisa que esse homem é um velho ser que já não consegue arranjar trabalho e está na pobreza desesperada. De fato, ele desiste de aumentar a pedida e conta que viu a dupla de fugitivos passando pela estrada de Varley, saindo pelo portão sul. Talvez o destino seja o vilarejo de Carnió. Sendo assim, Noel pede para o informante reunir seu grupo e encontrá-lo no portão sul. Walter vai acompanhar o informante, enquanto Noel, pessoalmente, precisa resolver um assunto antes do encontro. Feito o que tinha que fazer, o eloquente se reúne com seu parceiro e os demais. Walter questiona se Noel tem certeza de que pode enfrentar Lloyd e Tanya, e o garoto garante que mataria os dois sem um pingo de piedade. Afinal, ele sempre soube o que faria caso fosse traído por amigos. Em sua jornada, um dos homens do outro grupo questiona o eloquente se ele nunca confiou nos amigos, e ele responde que ter confiança não é ter uma fé cega. Em seguida, ele avisa que Walter pode esperar na cidade. Então, o camarada resmunga que está sendo chamado de fraco. Pensando sozinho, Noel pondera que, na verdade, o grandalhão tem um coração mole e que, se não estiver comprometido com a luta que acontecerá, certamente será muito doloroso para ele. No final da tarde, Lloyd sugere um descanso hoje à noite para que a caminhada continue pela manhã. Vendo que Tanya está muito preocupada, ele pede para a garota relaxar, porque quando Noel descobrir que não pode recuperar o dinheiro, ele não vai se importar. Assim que Lloyd solta essa frase, o próprio Noel surge por trás deles com seus acompanhantes e usa um stonewall para subjugar os perseguidos. Walter parte para a ignorância e quase acerta um soco no rosto de Lloyd, mas Noel pede ao camarada que se acalme e afirma entender o motivo dos líderes pela carta, mas quer saber o que ele fez com a recompensa dos vampiros inferiores. Lloyd confessa que usou para pagar outra dívida, então o protagonista deduz que os investimentos citados na carta são uma mentira e que Lloyd torrou a grana toda para pagar dívida de aposta. Revoltado, Walter fica ainda mais possesso com o fato do sujeito ter gasto toda a grana que eles arriscaram a vida para conseguir. Nesse momento, Lloyd grita que os dois não fazem ideia do que é ser um líder, porque ele não queria gastar esse dinheiro, mas quando se deu conta, estava afundado em dívidas. Além do mais, ele acha que os ex-companheiros não têm o direito de criticá-lo, porque colocaram Lloyd para segurar o fardo da liderança, mas agora querem os privilégios quando é bom para eles. No entanto, enquanto falava, Noel dá um chute na cara dele, lembrando que o próprio Lloyd queria ser líder. Agora, ele perde toda a grana do grupo com apostas e ainda quer se passar por pobre coitado. À medida que esbravejava, o eloquente chutava várias vezes o ex-companheiro, que começa a implorar para Noel parar. Nesse instante, Walter vira a cara para não ver a cena e balança a cabeça. O outro grupo, que estava presente, fica de boca aberta com a determinação do garoto em punir o ex-líder, ao passo que Tanya também pede para que a violência pare. Noel questiona se a mulher quer levar um chute no lugar do amigo e promete não se segurar só porque ela é mulher. Em seguida, o protagonista lança Confis, uma habilidade que obriga a garota a falar a verdade.
Ela admite que também apostou com Lloyd e gastou o dinheiro do grupo, mas que a culpa é do homem, porque ela poderia ter faturado alto se não tivesse sido impedida de jogar por ele. Ao saber a verdade, Noel anula o feitiço. Então, Tanya reclama que é ilegal usar magias de controle mental para ganho pessoal. Por outro lado, Noel argumenta que é permitido quando a intenção é fazer um criminoso confessar o crime, o que acaba de acontecer. Portanto, Tanya e Lloyd vão para a cadeia ou então farão 10 anos de trabalho forçado, que costuma ser a pena pro tipo de crime que eles cometeram. Vendo que a situação está controlada, o informante se aproxima de Noel para pedir sua recompensa. Como o garoto pediu mais um tempo, o velho agarra o pulso dele e diz que é melhor não estar sendo enganado nisso. O eloquente joga o senhor no chão e diz que ele é apenas um ser fracassado com equipamentos ridículos. Quando o velho reage, sacando a espada, Noel dá um soco na barriga dele, que praticamente mata o sujeito. Esse movimento faz lembrar da infância, quando seu pai deu nele um soco parecido e contou que esse golpe provoca no oponente uma concussão cardíaca, e que mesmo o lutador mais poderoso não conseguirá ficar consciente após sofrer um dano desse. Diferente das outras classes, eloquentes não podem lançar aprimoramentos neles mesmos, por isso é importante aprender esse tipo de técnica. Nesse instante, aparece na estrada uma carruagem extremamente luxuosa, de onde sai um estranho nobre chamado Finochio Barzini, um escravagista conhecido na região. Ele pergunta a Noel se demorou muito, enquanto o eloquente reflete que esse homem é subordinado à maior família mafiosa da capital imperial, os Luciano. Finochio é refinado e vulgar ao mesmo tempo, alegre e cruel, um verdadeiro duas caras, por isso as pessoas o chamam de palhaço louco. Walter pergunta se era isso que Noel estava tramando, então ele responde que provavelmente Lloyd e Tanya não teriam dinheiro, então negociou com Finochio para recuperar a grana perdida, vendendo os dois como escravos para a máfia. Do contrário, eles seriam entregues aos guardas do condado e seriam obrigados a trabalhar forçosamente por 10 anos, sendo que apenas 2% dos criminosos que recebem essa punição saem vivos. Dito isso, Finochio avalia sua possível compra em 6 milhões de fios. Noel reclama que o valor é baixo demais, então o escravagista explica que o momento é péssimo, porque a igreja de Santa Cruz está prestes a emitir um decreto de voto de pobreza. Em outras palavras, os ricos vão ter que reduzir os luxos, pois gastar demais com algo assim atrairia a ira da igreja. Noel questiona se nem a maior máfia da capital pode contrariar a igreja, e Finochio responde que é exatamente isso. Mesmo assim, o eloquente bate o pé e ainda aumenta o preço dos dois para 11 milhões. Finochio fica sem chão com essa audácia, então o valor é aumentado para 12. Como o palhaço louco continuou fazendo birra, o valor chegou até 15 milhões de fios. Finochio quer saber se o garoto quer virar comida de porco, então o jovem promete contar para todo mundo que o escravagista comprou a dupla por 30 e não por 15. Isso daria a impressão de que o valor dos dois é bem alto, e levando em consideração que são dois jovens bonitos, Finochio Barzini poderia conseguir um preço de até 90 milhões. Depois, diante da sagacidade do jovem, o mafioso oferece um cargo de chefia na família dele, mas Noel recusa prontamente e pergunta o que vai ser. Então, Finochio aceita a proposta, mas pede ao jovenzinho nunca mais agir desse jeito. Depois, ele manda o velho nunca abrir a boca sobre tudo o que acabou de ouvir ali, a menos que queria que sua família vire comida para porcos. Logo, enquanto Lloyd era carregado e o negociante recebia o pagamento, Tanya implora por misericórdia, lembrando que os dois sempre foram companheiros. Então, Noel responde que companheiros não apostam com o dinheiro dos outros e que um traidor sempre será um traidor. Ao escutar isso, Tanya entra em desespero e pede ajuda a Walter, usando o fato dele ser apaixonado por ela, mas ao ver que nada adiantava, ela chama o grandão de inútil antes de subir na carruagem de volta. Finochio observa o quanto as mulheres podem ser assustadoras e então se despede de Noel. O eloquente paga o velho Ser, que tenta ofender Noel ao dizer que ele só serve para dar aprimoramentos. Então, Noel responde que os xingamentos do velho são tão deploráveis quanto ele e que ele devia aprender com Tanya. Ao dizer isso, o jovem se vira para ir embora, então é chamado pelo Homem de Diabo. Nisso, Noel reflete que Seekers caçam beas para sobreviver, por isso chamam Seekers de Diabo. É a maior forma de ressentimento.
No caso de Noel, ele pretende usar esse título para se tornar o mais forte do mundo. No dia seguinte, já de volta a Etral, Noel dá uma garrafa de bebida de presente para Walter, porque ontem à noite, em uma taverna, o guerreiro decidiu que não seria mais um ser por ser emocionalmente fraco. Noel chegou a insistir para o homem ficar, mas ele já tinha tomado sua decisão e não voltaria atrás. A garrafa é uma forma de simbolizar a despedida. Quando Noel foi embora, Walter fica se questionando se aquele bastardo tem coração ou não, até porque Tânia era apaixonada por ele, mas ele nunca deu bola. No fim das contas, Noel só se importava em ser mais forte, por isso era o único membro especial do grupo. Dito isso, Walter bebe um pouco da garrafa, após dizer que Noel é seu melhor amigo. Do outro lado, o eloquente analisa que voltou para a estaca zero, por isso precisa fazer como as cobras, que trocam a pele para ganhar uma camada mais forte. Com isso em mente, ele planeja renascer a Blue Beyond. No dia seguinte, em alguma parte da capital, uma garota finalmente encontra Noel Solen. Enquanto isso, Noel tenta entrevistar possíveis novos membros para seu clã, mas Wolf não larga do pé dele, insistindo que qualquer ser bom o bastante para aceitar essa entrevista já está em algum clã. Noel pede para Wolf parar de encher o saco, mas Wolf está seguro de que sabe o melhor destino para o eloquente. Por isso, ele convida o protagonista para se unir ao seu grupo, o Lightning Beat. Noel reflete que esse grupo, além do espadachim líder Wolf, possui uma arqueira elfa chamada Alicia, além de outros membros muito talentosos. Mesmo entre grupos de Ranker C, eles são um dos novatos mais promissores. Wolf acrescenta que Noel vai ganhar mais grana se reunindo com eles do que tentando conseguir novos membros. Lícia pede para o chefe parar de atazanar a vida do garoto e joga na cara dele que, por esse tipo de insistência, a florista deve ter rejeitado ele mais cedo. Wolf reclama que está revelando detalhes da vida pessoal dele à toa, até que Noel aceita a proposta, mas com a condição de que ele se torne o líder do Lightning Beat. Sem demorar, os outros membros deixam claro que concordam com a ideia, porém o atual chefe discorda completamente, afinal foi ele quem fundou o clã. De repente, uma figura feminina aborda o protagonista na taverna. Noel fica impressionado pelo fato de que ela conseguiu chegar sem ser percebida, já que Alice é especialista em observação. O nome dela é Alma, e ela veio após ver o anúncio de Noel numa parede. Noel quer saber quantos anos a garota tem, porque menores de idade não podem se tornar Seekers. Ela responde que tem 21 anos. Em seguida, os membros do Lightning Beat cercam a garota e fazem várias perguntas pessoais, como o passatempo ou seu livro favorito. Sem se intimidar, Alma responde a cada indagação sem piscar. Noel então pergunta a classe e o rank dela. Alma responde que é da classe de reconhecimento rank C. Noel sabe que é uma grande vantagem em um clã inicial ter um membro perito em reconhecimento e um arqueiro talentoso em detecção e observação. Mais interessado, ele quer saber por que a garota quer ser uma Seer, ao que ela explica que não deseja se tornar uma Seer. Na verdade, ela só tem interesse em Noel porque ele é neto de Overdiat, pois o avô dela lutou contra ele no passado. Noel fica preocupado, achando que a garota está ali em busca de vingança, mas ela garante que não faria nada tão improdutivo. Ela só queria ver que tipo de Seer o neto de um herói se tornou. Noel pede desculpas se seu avô provocou algum mal. Porém Alma não acredita que um pedido de perdão seja necessário, pois seu avô morreu no mês passado. Noel pergunta o nome do avô dela, e ela responde que seu nome é Alcor Judkali. Ao ouvirem esse nome, todos os presentes ficam em choque. Noel se lembra que esse homem fazia parte da Sociedade de Assassinos, uma organização disposta a matar qualquer um por dinheiro. Alcor foi o fundador e primeiro líder deles, um assassino lendário. No meio disso, um homem chamado Logan aborda a Alma após ouvir a conversa e ressalta que, se for uma piada que essa pirralha é neta de Alcor, isso não tem graça. Wolf diz que isso não é da conta do intruso, porém Logan está determinado a continuar seu discurso. Ele diz que as tabernas de Seekers têm regras não escritas e que apenas Seekers de determinado prestígio são permitidos. Alma deixa claro que não conhecia essas regras. O sujeito garante que os frequentadores geralmente acabam com todos os que quebram esse código de conduta.
Alma interrompe o discurso do falastrão para questionar Noel sobre o que determina o prestígio de um ser. Noel responde que, para começar, a classe e o ranking, depois disso, uma força que qualquer um pode reconhecer. Nesse caso, Alma entende que só precisa dar uma surra nesse valentão para ser reconhecida, e Logan fica bravo ao ser desafiado por aquela pirralha. Ele tenta dar um soco nela, mas ela desvia com uma velocidade enorme, aplica um golpe no rosto dele, e depois solta um chute de cima para baixo que pega em cheio na cabeça do cara. Feito isso, Noel não perde tempo e contrata a moça. Sem responder diretamente à notícia, a barriga de Alma ronca. Ela confessa que está com uma fome enorme. Mais tarde, enquanto se alimenta de um bolinho frito dado por Noel, Alma admite que nunca havia comido algo tão gostoso nessas montanhas. Noel admite que não estava acreditando muito na história dela ser neta de Alcor, então Alma responde que, assim que bateu os olhos em Noel, acreditou que ele era neto de Overdiat na mesma hora, porque os olhos do jovem transmitem que ele está disposto a fazer tudo o que for necessário para chegar ao topo. Alma lembra que seu avô a aconselhou a nunca lutar contra Overdiat, porque ele era imprevisível e incompreensível, e que ninguém tinha chances contra ele. Os olhos de Noel lembraram Alma dessas palavras. Por algum motivo, Noel pergunta se a garota estava treinando para se tornar uma assassina nas montanhas. Ela confirma que estava querendo evoluir de reconhecimento para assassina e ir além. Por mais que não tenha chegado formalmente ao rank B ainda, ela atendeu aos requisitos. Noel não entende por que ela não entrou na sociedade de assassinos, já que deve ser fácil com a habilidade dela. Alma confessa que esse era o plano até o dia em que foi colocada diante de um assassino no treinamento. Nesse duelo simulado, o oponente demonstrava alguma habilidade, mas Alma não via grande dificuldade em desviar de cada investida e revidar com eficácia, até subjugar o adversário e apontar uma adaga para o peito dele. Desesperado, o homem lembra que aquilo é um teste, então Alma menciona o ensinamento de seu avô: os mais fortes sobrevivem e os mais fracos oferecem suas vidas ao Deus do Inferno. O rival argumenta que isso foi no passado, antes do novo líder da organização, porque aquelas antigas tradições sinistras já não existem mais. Nada disso importa para Alma, pois foi ensinada de outra forma. Ela ergue sua adaga para acabar com a vida do perdedor, até que é impedida por um homem chamado Simon Gregory, o atual líder da organização. Por causa daquele caso, Alma foi expulsa e não conseguiu mais entrar para a sociedade, pois ela representava um comportamento ultrapassado que não era mais desejado. A organização tem mudado bastante, está prestes a se tornar uma instituição estatal, deixando de focar tanto em execuções para se concentrar em espionagem, porque o novo líder acredita que isso vai garantir o futuro da sociedade. Noel fica preocupado por ser perseguido e por saber dessa história, mas Alma garante que vai proteger o garoto, referindo-se a si mesma como irmã mais velha dele. Mais tarde, caminhando juntos na floresta, Noel pergunta a Alma o que ela sabe sobre classes de suporte e aprimoramentos. Alma responde que são classes fracas sozinhas, mas que oferecem um suporte capaz de mudar o rumo da batalha. Noel enfatiza que os bufos têm uma grande variedade de efeitos. Por exemplo, a habilidade do Eloquente, Also Command, apesar de ser capaz de decidir uma luta rapidamente, se usada incorretamente pode levar o próprio grupo à morte. Por isso, quem dá o aprimoramento deve analisar a luta inteira antes de usar, e as ordens devem sempre visar a extrair o máximo de cada companheiro no campo de batalha. Outro detalhe importante é que os eloquentes não podem aprimorar a si mesmos, e é por isso que não conseguem se virar sozinhos. Alma comenta que Noel é capaz de lidar com isso, e ele responde que, se não fosse, já teria morrido há muito tempo. Ao chegar ao destino, Noel pede a Alma para pegar o monstro para ele, afinal a flora e fauna sofreram uma mutação por causa do Ice, e por mais que não sejam tão perigosos quanto as feras, não podem ser desprezados. Alma vai atrás de um Killer Rabbit, um monstro coelho com chifre de ferro. Após receber um aprimoramento do Eloquente, ela acha que não precisa de ajuda, mas Noel explica que a garota deve ter habilidade excelente devido ao seu reconhecimento, uma técnica capaz de acumular a velocidade dela até 5 vezes o normal, mas que demorou para ela ajustar seu corpo a essa habilidade, senão teria rompido tendões e músculos ao exagerar no uso.
Sabendo que o corpo precisa se acostumar com os bufos recebidos, o eloquente quer ver o nível de compatibilidade que a alma possui com suas magias de suporte, pois o resultado disso determinará seus planos futuros. Noel aplica o Battle Voice e o Tactixion na companheira e depois pede para ela acumular o Excel ao máximo, aumentando de 5 para 6 vezes sua velocidade. O teste será completado se a alma conseguir pegar pelo menos um coelho em menos de 10 segundos. Sem demora, a garota parte para a missão e coleta vários coelhos no caminho, impressionada com o que um eloquente pode fazer. No final, ela retorna antes do limite de tempo e traz 13 Killer Rabbits. Noel conta 8,6 segundos até a chegada de Alma e fica surpreso com a facilidade com que ela se adaptou ao buff. Pela primeira vez, seja qual foi o treinamento, ele se dá por encerrado e Noel sente confiança para aceitar a missão deles como grupo. Ele mostra uma carta de um pedido de uma pequena cidade para limpar os monstros. Segundo o que está escrito, um grupo de ladrões apareceu nos arredores do vilarejo de Mintz. Esse será o primeiro trabalho da renascida Blue Beyond. A equipe parte para o vilarejo a bordo de uma carruagem que Alma está adorando por nunca ter andado numa dessas antes. Noel corta a alegria dela, dizendo que só é bacana no começo e que essa viagem para Mintz será irritante de tão longa. Como terão tempo de sobra, ele menciona os vários trabalhos que Seekers recebem. Além de derrotar feras que surgem no Ice, há os Monster Hunts, onde é preciso caçar monstros, também as Crime Hunts, que significam ir atrás de bandidos e prendê-los. Além disso, as Treasure Hunts, que são caças ao tesouro, e por fim, as Match Hunts, uma exploração a territórios desconhecidos. Problemas com criminosos, como os que a Blue Beyond vai lidar, geralmente são responsabilidade do senhor local, mas eles podem ser lentos demais e os vilarejos podem ser destruídos antes da chegada da ajuda. Nesses casos, os senhores podem pedir ajuda de Seekers. Nesse caso, o contratante é um vilarejo de fazendeiros pobres, portanto não deve haver recompensa, mas essa missão será de teste. Ao ouvir isso, Alma se mostra empolgada para derrotar os malvados que ameaçam os moradores inocentes, e Noel se mostra agradecido pela garota pensar assim, enquanto se lembra de um momento semelhante com seus antigos companheiros de grupo. Em um momento da viagem, o grupo faz uma parada em Eldora para passar a noite e Alma comenta que está mais cansada que uma pedra. Amanhã de manhã, eles trocarão a carruagem e seguirão até Mintz. A primeira coisa a ser feita é procurar uma hospedagem, mas isso se mostrou o desafio mais difícil da aventura até agora, pois em cada lugar que apareciam, todos os quartos já estavam ocupados. Finalmente, com muito esforço, conseguem um quarto. Noel deixa Alma com a cama para dormir e ele mesmo dorme no chão. Alma quer saber por que não podem dormir juntos, e essa pergunta deixa Noel sem jeito. Mantendo sua decisão, ao sair do banho sem camisa, a companheira de grupo ressalta que é necessário um trabalho muito duro para conseguir um corpo daqueles, mas que não importa o quanto ele se esforce, nunca vai se comparar aos lutadores da linha de frente, porque trabalho duro não alcança talento. Caso Noel fosse um guerreiro como Overdeath, poderia se tornar o Ser Supremo, mas não é o caso. Ao escutar cada palavra, Noel pede para a garota fechar os olhos e dá um peteleco na testa dela sem aviso. Na hora de dormir, ele reflete sobre as palavras de Alma e reconhece que sabe daquilo tudo mais do que ninguém, pois na infância acabou ficando com a classe mais fraca, precisando do treino do seu avô para se tornar minimamente forte. Ao falar na garota, Noel acorda subitamente após quase ser sufocado por um abraço apertado dela, que estava sonhando com bolinhos. Sem paciência, ele espera que ela morra enterrada neles. Pessoal, vou estar trazendo novos animes por aqui, esse está sendo lançado semanalmente, então deixem o like para eu saber que vocês gostaram e trazer a continuação dele por aqui. Quem quiser doar, qualquer pix é bem-vindo, isso ajuda demais o nosso trabalho. Além disso tem o valeu do próprio YouTube e o nosso clube de membros. Estarei colocando animes especiais para membros, pois tem animes como Solo Leveling que não posso deixar visível para todos. Caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.